Minha letra é péssima, então eu vou escrever poucas coisas, tá bom, pessoal? Todos aqueles que interagirem comigo hoje, por conta de ser a minha primeira vez, vão ganhar um mimo depois do almoço. Então, por favor, interajam comigo, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar, dar continuidade, na verdade, no treinamento sobre o perfil comportamental. É uma das ferramentas que a gente utiliza aqui na nossa empresa, na hora de fazer processo seletivo, até mesmo para a gente conhecer a nossa equipe, ok? Na semana passada a gente falou do perfil dominante, que é um perfil muito legal, bacana, maravilhoso, inclusive é o meu perfil. E hoje a gente vai falar um pouco do estável. O estável ele é completamente diferente do dominante, praticamente 100% diferente. A perguntar para vocês, quando a gente fala na palavra estável, o que vocês pensam? Estável. Não muda? Também. Equilíbrio. Mais alguém? Estabilidade. Estabilidade que não sai do lugar. Nossa! Eu acho que é melhor ficar. Oi? Quem que é estável aqui? E a Ju, né? Você não é estável? A nossa amiga Kétia. O pessoal, quem tá no curso consegue dividir para as meninas aceitarem? Alguém tá conseguindo enxergar? Deu certo? Então tá bom. Para as pessoas, quem que quer S mesmo? Levanta a mão. Tá. Para as pessoas que convivem com S, que nem a gente convive bastante com a Mirella da recepção, o perfil dela é um perfil mais amável, mais acolhedor. Então a gente consegue ver isso, é muito visível no nosso dia a dia. E é assim que o S, ele é. Pessoal, eu vou... Ponto positivo, né? Sim, a gente tá no ponto positivo. Depois a gente fala dos pontos negativos. Aí é uma porrada, tô brincando. Bom, e os pontos positivos do S é que ele é uma pessoa muito amigável. A gente vai perceber que o S, ele parece não, na verdade o perfil deles é voltado muito mais a pessoas, a um ambiente mais agradável. Porque o que o S, ele odeia, ele detesta, com todas as forças dele, é conflito. Então ele sempre vai tentar fugir de conflito. É por isso que às vezes quando você vai brigar com uma pessoa S, ela vai olhar assim pra sua cara e falar assim, Mas você não vai reagir? Você não tá escutando? Não, tô escutando. Tá bom? Só que ele não gosta de conflito. Isso pra ele é como se fosse tipo assim, acabou o meu dia. Teve uma discussão, acabou o meu dia. Só que ele não gosta de rebater porque ele não gosta de magoar o outro. Então, às vezes, o S, ele tem muita coisa pra falar, ele tem muita coisa a dizer, só que ele vai preferir se calar pra não machucar o próximo. Esse é um dos pontos negativos do S, porque ele guarda muito pra ele, mas também quando ele estoura, aí já era. Aí a pessoa fala, nossa, mas você não era assim, eu não te conhecia assim. Não é, porque a pessoa ela guardou tanto pra ela que na hora que ela estourou, foi diferente pra todo mundo. Então, esse é um dos pontos negativos do S. Bom, se eu estiver muito rápido, gente, vocês podem falar pra mim falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Entendeu? É porque eu tô falando como dominância, para os dominâncias entender. Bom, e aí, quando a gente quer fazer um contato com uma pessoa que é S, que a gente, um exemplo, ela vai entrar na nossa equipe, essa pessoa, e tipo, a gente sabe que o perfil dela é S. Como que eu faço para me aproximar dessa pessoa? A gente tem que ser calma, a gente tem que falar com ela, oi fulana, tudo bem, que legal, que agora você entrou na nossa empresa. E o que você gosta de fazer? Qual que é a sua rotina? Você gosta de sair com seus amigos, seus pais? Porque o S, ele é muito família. Então, quando a gente quiser puxar assunto com o S, é só a gente perguntar da família, o que ele faz no final de semana, mas a gente também não pode ser muito invasivo. Tipo assim, perguntar, mas o que você faz, fulano, não sei o quê? Não, porque eles gostam de calma.
Então, eles querem que as pessoas sejam calmas com ele, pergunta, e você tem que ter muita paciência para escutar um S. Porque a partir do momento que você perguntar para eles... Não, é porque a partir do momento que você der abertura, você perguntar para eles, eles vão contar tudo, detalhadamente. Sim, porque você perguntou. Então, quando a gente for falar com essa, a gente já tem que ter esse pensamento. Na hora de conversar com eles vão conversar mais lento, vão querer contar todos os detalhes. E a gente precisa estar preparado para isso. Ainda mais quem é D, já que é uma dificuldade pra gente, que a gente gosta de ir direto no ponto, o S ele é completamente diferente. O D ele já quer falar, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E o S não, ele quer falar assim, olha, eu vou fazer isso porque eu preciso disso e aí você precisa me ajudar com isso, é por isso que eu vim aqui. Ele vai contar toda a história. E aí a gente precisa aprender a lidar com esses perfis. Embora vocês sejam maioria aqui na nossa empresa, mas tá tudo certo. Sim. Ah, tá certo, disfarça. Bom... Além dele ser uma pessoa, um dos pontos positivos dele ser uma pessoa amigável, eles também são muito calmos. Ô, Gabi, acho que você tá errada. Você não é... Sexta-feira ela não era... Não, sexta-feira ela não tava essa. Os hormônios. Mas olha, se a gente for perceber o que aconteceu na sexta-feira, quem estava na sala, ela explicou uma vez com calma, 2 vezes com calma, 3 vezes com calma. Depois que ela... Então, mas ela foi uma pessoa calma, ela explicou 1, 2, 3 vezes. A pessoa que foi insistente e chata pra caramba, mas... Talvez na primeira, né? Você não entendeu? Sim. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir os pontos positivos do S. Organizada, empática, organizada. Eu sou organizada. Eu acho que o problema tá em você, Gabi. Eduardo, fala. Planejador. Tá anotando, né, Eduardo? Pronto, acabou. Qual que era o outro? Depois de paciente qual? Nossa, chega, né? Não, o Eduardo tá anotando. Na hora que você entrar na sala dele e falar que ele não é isso, ele vai mostrar. Pronto. Basicamente é isso mesmo, pessoal. E ele também é um bom ouvinte, ele é paciente e ele também sabe escutar. Ah, disfarce, pessoal. Finge. Bom, eu coloquei aqui alguns pontos positivos também. Ele é uma pessoa muito amigável porque ele se importa muito com o próximo. Então, diante de algumas situações, o S ele vai sempre lidar com essa pessoa para tentar acolher ela. O S ele não gosta jamais, como eu falei, de gerar conflitos. Então, diante de algumas situações, ele vai sempre evitar isso e vai fazer a situação oposta. O que a pessoa fala, você é bobo, você é tonto de estar ajudando essa pessoa de novo. Mas é porque ele sempre acredita que tem um lado amigável em todas as pessoas, ele sempre acha que tem um lado bom. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas você é muito bobo, você é muito trouxa. Mas é porque é do perfil dele. Então, ele gosta sempre de ajudar o próximo, é muito calmo. Então, você nunca vai ver, tipo assim, um S surtando logo de primeira. A não ser que seja uma causa, tipo assim, muito extrema. Que nem eu já vi uma situação da Gabi, que aconteceu uma discussão e ela simplesmente saiu da mesa, andando, tipo, deixa a pessoa lá falando. Tipo, acabou, não interessa pra mim, eu sou assim e já era. E é assim que o S lida com os problemas dele. Sim, entendeu? Basicamente.
evitando conflitos, né, Eduardo? Evitando ela ir pra cadeia, né? E aí entra um pouquinho também daquilo que eu falei. Ele é muito planejador. Então é muito bom você trabalhar com um S na parte da gestão, na parte de fazer planejamentos, porque ele sempre vai ver um detalhe que o D ou o I não vai ver. Porque ele é muito planejador. Então ele sempre vai pensar, e se der certo, e se der errado, e se parar no meio do caminho, e qual que vai ser o próximo passo, se não der certo, qual que vai ser. Então ele planeja tudo. Ele é muito planejador. Então é muito bom a gente ter na nossa equipe um S, porque ele sempre vai estar buscando novas inovações, ele sempre vai estar trazendo para a nossa equipe novas estratégias. Então é sempre muito bom ter um S perto da gente. Ainda mais a gente que é D, que faz tipo assim, tudo, tipo, vai lá e já executa, sem pensar depois nas consequências, é muito bom a gente ter um pouquinho desse S junto com a nossa equipe. Bom, ele também é muito empático, então ele se importa muito com o próximo, é bom ouvinte. Então ele sempre vai ficar lá te escutando, independente se o assunto é chato, se não é chato, ele vai ficar, nossa, mas que legal, fala mais, que não sei o quê. Porque ele não gosta de causar conflitos. Então, às vezes, eles passam por algumas situações desagradáveis só para tratar as outras pessoas bem. Rapidinho, não sei se todos S são assim, né? Mas quando alguém começa a falar alguma coisa para um S, como o S ele é um bom ouvinte, ele é empático, ele fica lá escutando. Só que às vezes o S tem outras coisas para fazer. Ele tem a dificuldade de cortar aquilo. Então, um dos problemas para um S é um I do lado dele. Porque o I, ele puxa assunto. Não, você imagina o Kaique. Porque assim, o S, por mais que o S ele é comunicador, o S não puxa tanto o assunto. Só que se puxa o assunto com o S, ele vai embora. Aí você imagina um que puxa o assunto e outro que aceita o assunto. Para. Então tem um pequeno problema ficar um I e um S junto. E ele é ele. Ele puxa o assunto, ele fica no assunto que ele é S. Então isso aí como é. Ele puxa o assunto e aceita. E aceita o assunto. Uma vez, né, a Jacaína, lembra a Índia que trabalhava com a gente, a Adeline? Ela foi a Gabi, né? Aí, não sei o que a Gabi perguntou pra ela, tipo assim, você tem filho, né? E a Gabi também era nova, né? Aí ela foi ensinar algumas coisinhas. Conversou. E a Mary do lado, e eu... Aí eu sei que depois a Mary, eu falei, gente, vocês parem de falar. A Mary que dentro, vocês fazendo um papo ferrado aí. Foi muito engraçado. Deu uma orelha pra ela foi embora. É porque o S, ele é muito, tipo assim, família. Então, você puxa um assunto, dependendo do assunto que você puxar, você vai prender ele, vai ficar ali o dia inteiro. Porque ele gosta disso, né? Relacionamento com pessoas. O S gosta de deixar a pessoa confortável. Deixa falar, por mais que às vezes não seja muito interessante para nós ouvirmos, deixa falar, deixa, né? Quer falar, fala, sabe? O I puxa, né? O I puxa. Não, por exemplo, Liz, a Lisa, por exemplo, ela pode dizer, começa a conversar, mas o que seu pai faz? Ela quer saber tudo. Eu quero. Sua mãe trabalha do quê? A sua avó mora Aí se onde? chama Dirce também. Ela quer saber da história inteira, da vida da pessoa. Lembrei dela falando que a minha... Fala pra sua mãe pagar agora pra você tirar essa tatuagem, mina. Minha mãe morreu. Nossa, Thalissa. Mas aí eu tenho que vender a Bom, pessoal, e agora quais são os pontos negativos do S? São perfeitos. Lentidão, tá com tempo aí? Ô, Ju, não para. Vou voltar aqui pra você. Ju, você quer? Essa é amigável, Eduardo. Obrigado. Não, sou perfeito. Mas isso é verdade mesmo. Chegar lá depois do Eduardo fazendo na última semana. É, porque foi o que o Eduardo falou. Às vezes você tá conversando com outra pessoa, você acaba deixando seu serviço de lado para conversar, bater um papo. Mas não é só dentro do trabalho, até mesmo dentro da nossa casa, na nossa vida. Falar assim, a pessoa fala, vamos sair? Aí você fala, vamos sair. Mas tinha que fazer aquilo. Mas tadinha, ela vai ficar triste se eu não for com ela, né? Então vamos sair. E aí você acaba deixando de fazer as suas coisas só pra sair. Não, eu vou apanhar. E indeciso?
Ai, eu sou Nossa, imagina o tempo pra uma pessoa Tímido? Não. Mas é só no primeiro contato, não é? Com as pessoas, antes de fazer o relacionamento. Puxa o assunto, ele fica na dele. Se a pessoa puxa, ele vai desenrolando. Então ele é um pouco tímido, um pouco reservado. Depende do objetivo que precisa. Ah, Se você precisa de uma comunicação ativa para alguma coisa, quais outros pontos negativos do S vocês acham? Acabou. Ah, entendi agora. assim, no meu caso, eu sou bem insegura. Assim, às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, deu vontade. Você acha assim? Aquela assim, ó, eu já sei qual é a sua resposta. O que você acha? Só pra eu ter certeza. Emocionada. Ela tá falando um monte de ponto negativo aqui pra mim. vai falar. É dramático. Não, pelo amor de Deus. Nossa, tadinho. Ai, eu tô aqui. Que tem asa, eu vou comer. Você quer ver você acabar com o dia do S e falar assim, no final do dia eu quero isso pronto. Como assim no final do dia? Mas eu nem me planejei, você nem falou pelo menos no começo do dia, já tá na metade do dia, você quer que eu entregue no final do dia, não tem como. Então, eles odeiam prazos curtos. Então, tipo assim, você quer matar um S na sua equipe e falar assim, até o final do dia eu quero isso pronto. Porque ele não se planejou e o perfil dele é um perfil planejador. Então, quando acontece isso, ele entra em choque, ele entra em pânico. Como assim? Mas eu não me planejei, o que eu vou fazer agora? E aí acaba com o dia deles. Então, eles odeiam, eles... A Bruna é C. É verdade. Mas é assim mesmo. Ah, não sei, também é assim. Ela era assim, literalmente. Então, né? Ô, Jéssica, seu perfil não é D de jeito nenhum. Lógico que eu sou D. Sou sim. Não é. Eu sou D com I, pessoal. Ah, entendeu? Bom, outro ponto negativo do I, um ponto na verdade a melhorar, é que eles não gostam de passar feedbacks. Porque eles têm medo de magoar as outras pessoas. Então, do I não, perdão, do S. Eduardo, você vai lá para Eduardo, o que você acha disso? Mas Acaba com a nossa vida. Você pediu opinião. Então, não. Ah, eu treino. Eu não mas pedi você feedback. não gosta. É, eles não gostam. É um princípio de conflito. Sim, ele pensa, e se eu magoar outra pessoa? E se eu falar alguma coisa que não vai agradar ela? Então, eles recuam nessa parte do feedback. É até meio ruim para algum tipo de liderança que é S, porque eles não gostam de passar feedbacks. E o que a minha equipe vai achar? Não vai gostar? Vai se magoar? Então, eles acabam adiando um pouco. Então, eles têm essa dificuldade. Acaba com o dia dele. Não, calma. Vamos voltar no feedback. Esquece tudo que eu falei. Sim, esquece. E também... Uma vez só, ela traumatizou até hoje. Traumatizou até hoje. E tem... aquele feedback, Eduardo, calma aí, pessoal. O feedback do S é que seria verdadeiro. Ele não fala não é explosivo igual o D, né? Como ele tá se planejando pra falar, ele vai falar só as Ele vai verdades. escrever isso durante uma semana. O S se planeja. Mas quando fala só as verdades. O dele, ele falta um pulso. Né? Às vezes fala até coisas que ele não queria falar, mas ele falou. Já era, acabou. Depois a gente se resolve. Bom, e outro ponto a melhorar do S é que ele é muito preso a orientações. Então, tipo assim, ele nunca vai pensar fora da caixa, porque ele sempre vai estar seguindo aquilo que foi pedido para ele. Então, tipo assim, numa situação onde precisa de uma ideia inovadora, ele vai falar assim, pra que eu preciso de uma ideia inovadora se eu já tenho a orientação que
foi me passado, a gente já tem um método, aquele método que a gente utilizava. Então, ele tem muita dificuldade em, um exemplo, trocar sistema, mudar alguma rotina, porque ele fala assim, mas a gente já fez daquele jeito, estava dando certo, por que mudar agora? Então, ele tem muita dificuldade com esses processos de mudança. Bom, e uma das coisas que o S ele gosta bastante é de ensinar as pessoas. Porque eles gostam, primeiramente, de pessoas e de passar aqueles conhecimentos que ele tem. Então, quando as pessoas pedem para ele, você pode ensinar isso para uma pessoa? Eles falam, claro, porque eles se sentem importantes. Ele fala assim, nossa, aquela pessoa precisa de mim. Eu estou fazendo a diferença na equipe. Eu te ensino. Por mais que ele tenha muita coisa para fazer, ele fala, não, eu te ensino. Porque o perfil dele gosta de ensinar as outras pessoas. Então, é um dos pontos positivos do S também. Bom, e algum dos medos que o S tem? É. Passarinho, Ah. coisas que tem asa. Bom, como a gente já falou, o S ele tem muito medo, tipo assim, de gerar conflitos. Então, esse é o medo dele. Tipo assim, se ele puder fazer tudo para sair de um conflito, para não entrar num conflito, ele vai fazer tudo o que for possível. E aí esse é um dos medos do S. Outro medo também que eu já falei, no caso, são as mudanças que as outras pessoas, que eles precisam enfrentar em alguns processos. Então aquilo também traumatiza muito eles. E outro ponto também é ser criticado. Porque como ele é um perfil que gosta de agradar todo mundo, quando ele é criticado, ele não aceita aquilo. Tipo, ele fica remoendo. Como assim? Mas eu não sou bom o suficiente? Mas eu fiz tudo o que eu podia. O que será que eu preciso fazer para melhorar? Então, ele odeia esse tipo de atitude, esse tipo de... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ele odeia, tipo assim, ser criticado. Bom. No caso que aconteceu na quarta, eu trabalhei até com meia na quarta. Daí eu tava com o celular. Daí veio assim, graças a Letícia foi resolvido. Obrigada, Gabriela, por nada. Nossa, filha, amor, é que acontece que sexta-feira. Falei, né? A gente tem que ajudar. Tá errado e a pessoa quer coisa que não é pra fazer e a gente não faz porque é errado. Daí, ainda a gente não tem absurdo. Fiquei muito brava. Quinta-feira eu fiquei pensando, na sexta-feira que deu muito trabalho. Aí eu já não lembrou. Aí já veio o ranço. Já veio o ranço. Nem quero saber que tá no... Nossa, nunca mais vai que você vai na vida. Bom, e aí às vezes as pessoas acham que o S também ele é muito pessimista. Porque na verdade não é que o S ele é pessimista. Ele apenas está se planejando caso alguma coisa dê errado. Então ele não é pessimista. Então ele se planeja. Aí como ele também tem um pouquinho desse medo de mudança, então ele acaba já pensando em todas as possibilidades. E se der errado? E se não der certo? Porque ele quer que a outra pessoa também tenha a mesma visão que ele. Eu vou te mostrar todas as opções que a gente tem. Entendeu? E aí algumas pessoas acabam falando que o S ele é muito pessimista. Tem algumas áreas que os perfis S, eles são mais reconhecidos por conta de ser um perfil que lida com pessoas, de gostar de cuidar das pessoas. Um das áreas que o S ele mais se desenvolve é na questão dos recursos humanos mesmos, mas na parte de DP. Porque lida com pessoas, lida com planejamento, lida com rotinas. Então, é uma das áreas que eles se desenvolvem muito bem. Outra área que o S ele também se desenvolve muito bem é na questão da assistência social, porque ajuda outras pessoas e isso motiva o S. Porque o S ele quer trazer sempre solução, ele nunca quer ser um problema. Então, na parte da assistência social também o S ele se destaca. Na psicologia também, o S ele acaba se destacando porque ele sempre vai tentar buscar uma solução para o problema de outras pessoas. E como secretário também, porque ele vai estar lá sempre disposto a ajudar o outro. Bom, basicamente, pessoal, o perfil S é esse perfil. Ele é amigável, ele gosta de acolher as outras pessoas.
é um perfil que foi feito mesmo para lidar diretamente com outras pessoas, é um perfil de relacionamento. Então, para a gente motivar, para a gente ter um contato com esse, a gente sempre tem que lembrar desse lado humano. Às vezes a gente, o D, no caso, o perfil D, ele é aquele perfil que ele é mais direto, não tá nem aí para as consequências. Já o S não, ele gosta de ser mais amoroso, ele gosta de conversar com as pessoas, ser mais comunicativo, de criar esse vínculo. O perfil I, ele faz muita amizade com muitas pessoas por conta da comunicação de ser o perfil dele. Então ele acaba criando um vínculo de amizade muito grande, mas são vínculos de amizade que acabam muito rápido. Já o perfil S, não. O vínculo de amizade deles também é um pouco menor, porém as amizades do S duram muito mais anos. Porque o S, ele não quer só conversar com você agora, ele quer criar um vínculo, um relacionamento, então vai ficar anos e anos e anos você sendo amigo de um S. Tá bom? Quando a gente quiser, tiver alguém novo na nossa equipe e a gente quiser ter um contato com essa pessoa que é S, a gente precisa perguntar da família dela. Ai, que legal, mas qual que é a sua rotina? O que você costuma fazer? Você sai com a sua família, com seus amigos? Que aí a gente já vai conseguir chamar um pouquinho a atenção do S e vai conseguir acolher ele. E aí, a partir do momento que ele se sentir acolhido, ele vai achar que ele já faz parte da equipe e aí vocês podem criar esse vínculo ao longo do tempo. Então, a gente tem que sempre lembrar a importância do S, porque, querendo ou não, ele é uma pessoa que também ele precisa de um feedback. Ele gosta de feedback para saber como é que ele está indo, se ele está saindo bem, se ele está saindo errado, se ele precisa mudar alguma coisa. Então, é sempre bom a gente ter esse contato com o S, falando como é que vai as coisas, o que você está achando, perguntar mesmo a opinião dele, para trazer ele para a equipe. Alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não? Pode finalizar, Eduardo. Pode. Obrigada. Oi, alguma coisa. Coisa, né? E a gente discando lá de dentro, né? Ouvindo. Não, é que as coisas chegam lá dentro. É que as coisas chegam lá dentro. Não é que a gente procura saber, as informações chegam, né? Aí a gente escutando alguma coisa, aí eu escuto assim, a Mirella falando assim, isso aqui é um abraço? Eu falei, cara, é muito S, velho. É um nível muito hard, assim, de S. Esse S depois do almoço. Depois do almoço? Você quer um abraço? É, mas é a empatia, né? É entender a necessidade da pessoa e agir com a ferramenta que a pessoa tem. Então, naquele momento, eu tenho certeza que ela saiu calma. Imagina um S demitindo, ó, eu tô te desligando da empresa. Chorando. Você quer um abraço? Não, mas é... Para poder planejar. É que um dos maiores medos do S é o conflito, né? Mas eu vou te pagar uma cesta básica durante 10 meses. Aí a pessoa toda feliz, ela fala assim, mas Não. vem cá, eu acho que você tá fazendo isso, tendo uma atitude diferente. Vem cá, pode te dar um abraço. Então, isso aqui é um Pix. Então, sempre quando você for falar com o S, é o que a Jéssica falou, falar de uma forma mais calma, pausadamente, com o máximo de informações que você puder, que é o oposto do dominante, né? O dominante você chega, se você quer algo dele, se você é bem direto, fala e acabou. O S não, o S você tem que ir com calma, não pode ir acelerado, você tem que falar mais coisas, né? Então, essa é a ideia, é a gente entender quem é o outro e a gente se moldar conforme o outro é. Lógico que num grupo grande, quando você precisa passar uma orientação geral, é meio difícil de lidar com isso, né? Porque se você vai passar a mesma informação para todos, você vai ter um D, você vai ter um I, você vai ter um S. Então tem que pensar realmente em estratégias para ver se aquela pessoa entendeu. É aquilo que a gente falou semana passada. Como é que você sabe que um D entendeu o que você falou? Quando ele foi e executou. E do S é a mesma forma. Na verdade, todos os perfis, quando você sabe que ele te entendeu, é quando ele fez o que você pediu. Então, só que às vezes você tem que ir analisar com calma. Bom, será que realmente o S entendeu o que eu falei? Será que eu fui rápido demais? Será que eu passei todos os detalhes? Então precisa sempre depois conferir se aquilo que você pediu foi feito para saber se aquela pessoa entendeu. No ritmo dela, no tempo dela, para saber se foi realizado. Um dos pontos negativos até do S, que ele é, eu acho que o pior ponto negativo de um S é o possessivo. O S ele é aquela coisa assim, é meu, ninguém toca,
ninguém mexe e acabou, é meu. Se pedir por favor, talvez. Mas às vezes o S é assim com relacionamentos. Às vezes ele É minha, ninguém toca, né? Mas isso pode ser com relacionamentos amorosos, pode ser com amizades. Então, às vezes, o S ele vai falar assim, ah, mas aquela pessoa é minha amiga. Se chega uma outra pessoa do lado e fala assim, não, é minha amiga, não é seu, é meu amigo. O que você quer com ele? Igual esses dias a Jéssica falou que ela ia fazer o quê com a Juliane? Que ela ia pagar um dinheirinho lá pra Juliane pra alguma coisa, né? Aí eu falei assim, e eu? Eu? Como assim? Por que ela vai receber e eu não vou receber? Fala que vai tirar a Juliana de lá. Não, você é doido. De forma alguma. Então esse é um dos pontos a melhorar do S. Às vezes ele é um pouco possessivo com as coisas dele, não gosta de dar... Hã? Material também. Porque é... Cadê minha caneta falando isso? Pois é. Até as que tá escrito Leila, eu pego. Pois é. Ele pediu os clipes que era dele. Aham. Lógico. Ele devolve os clipes que eu levo na mesa dele, ele devolve pra Eu penso assim, eu não quero ficar com nada de ninguém, mas devolve que é meu. Estão em galera. É isso aí. Devolve as canetas. Então, só pra gente poder finalizar, me dá um exemplo de um objeto relacionado ao S. Pode ser um animal? Final de semana inteiro Relógio quebrado. objeto. E eu não consegui achar nenhum objeto. Aí eu fiquei pensando, ele poderia ser um cacto. Pode ser um animal? Não, por que um animal? Não, animal não. Vai falar de bicho preguiça, não. Fala de um camelo, não, né? Você é Não. uma maricaca. Vai. Um objeto o quê? Ampulheta, por quê? Não. Vai, um objeto. Pensa num objeto que tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Semana passada eu falei do martelo. O martelo era meio cabeça dura, mas é eficiente. Vai, um objeto que tem um ponto positivo e negativo, com S. Uma régua. Régua. O que é isso aí? Não, deixa quieto. Deixa quieto? Não, deixa quieto então, né? Vai, Jéssica. Tatiane. Vigia, Tatiane. Vai, fala. Deixa quieto? Pode ser. Um calendário. Tem um jogo de xadrez. Jogo de xadrez? Que é complicado, é um jogo que você tem que ter detalhes para fazer. As pessoas não chegam muito perto. Ah, mas as pessoas gostam do S, né? As pessoas gostam do S. Eu tô vendo, tô só percebendo. É bom ter esses momentos em que a gente conhece. Como é que é a frase que você fala? mais escolha, tô achando. Como é que é a frase que você fala? Esqueceu, né? Esqueceu. Agora esqueceu. Vai, um objeto do S. Vamos ver. O que vocês acham? É meio enrolado. Você pode cortar essa parte para dar um... Eduardo, ele faz assim, advertência pra CLT, mas É. se quiser, ele dá um jeitinho. É a primeira, né? Um S é meio enrolado, mas quando ele prende bem é difícil de soltar. Que foi o que a Jéssica falou. O S ele é bem próximo a pessoas, então quando ele gosta de alguém, quando ele está perto de alguém, é difícil dele soltar aquela pessoa. O S ele tem um princípio que é o princípio da fidelidade. Se o S ele confia e vai embora. Confia muito. Se o S ele confia muito. Então quem é líder de um S tem que ganhar a confiança daquele S para aquele S ir junto com ele. Tá? Então, se você é líder e tem um S na sua equipe, você precisa ganhar a confiança. E quando você ganhar a confiança dele, ele vai embora. Ele vai com você porque ele é fiel, o S ele é leal. Então, é uma das características muito importantes do S. Fidelidade, lealdade. Pode ser meio enrolado. Pode meio. Mas quando ele amarra bem, ele não solta. Ele vai junto com você. Certo? Então, fechou, gente.
E aí? Vamos orar?